é o seguinte, eu sempre gosto de começar com a minha família. Joia. Mas eu venho de uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada São Manuel. Minha família, nós somos 4 irmãos. Minha mãe era bancária, meu pai trabalhou com vendas boa parte da vida. É uma cidade pequena, sei lá, 40, 50 mil habitantes, talvez um pouco mais agora. Meus irmãos os 2 do meio foram para a carreira acadêmica. Meu irmão é fisioterapeuta aqui coordenador do curso de fisioterapia aqui da Unesp de Marília. E minha irmã está na Federal de Alfenas, acho que é Federal de Alfenas. Nossa. Ela é química. A Lê fez mestrado, doutorado, pós-doc, ela seguiu. E meu irmão chegou até o doutorado também. E minha irmã mais velha é ratona de indústria também. Nossa, então, legal. Eu fiz... Bom, hoje eu sou casado, né? Tem um anjo que chama Daniel, 2 anos e meio, uma belezinha. Ai, que lindo. Eu não achei que fosse derreter tanto quanto eu derreto hoje. É uma loucura, né? Mas não achei mesmo. E a gente tá meio distante, né? Nesse momento de transição, que eu tô de carreira, eles estão lá nossa. e tal. E a Gabi tá grávida de 12 semanas, tá vindo uma princesinha agora. Ai, que top, cara! Olha que legal! Ixi, agora você já tá lascado, você já sabe como que é. Agora, então, com 2, com uma menina, um casalzinho, vai ser... Pois é, mas falei pra Gabi que ela vai cedo pro convento, então vai dar tudo certo. Né? E eu consigo misturar bem as coisas, elas estão bem interligadas. Você tá onde fisicamente hoje, Arthur? Hoje eu tô lotado em Londrina. Londrina? E é uma função corporativa, né? Então, o Armando falou, pô, eu sou do time do Arthur, então ele é o meu representante aqui em Londrina. Ele é o líder de CI aqui na planta de Londrina, que é a maior planta do negócio aqui no Brasil, né? Funciona mais ou menos assim, só para falar um pouquinho da Anchor, né? Então, a gente tem um corporativo América Latina e tem um especialista de CI, né? Um gerente de CI, que é uma moça, a Stephanie Magalhães, que ela fica com as plantas não Brasil. E eu com as plantas aqui do Brasil, que são 10. Mas minha formação é de engenheiro, começando lá do princípio, né? Eu sou engenheiro, mas já trabalhei em outras áreas também. Eu comecei na aviação, para ser mais preciso. Eu sou piloto comercial, voei... eu tenho minhas 1000 e tantas horas de Nossa, voo. eu amo essa história sua, muito legal, cara. E aí comecei na aviação, trabalhei até 2002, mais ou menos, por algumas questões familiares eu acabei deixando de voar. Depois eu fui para a área comercial, ainda não estava fazendo a graduação nem nada, eu entrei na Física da Federal de São Carlos, não era um curso que eu gostava, eu não me via trabalhando com isso para o resto da vida. E aí eu decidi sair, voltar a trabalhar e buscar experiências diferentes, coisas novas, e eu fui fazer cursinho. Então, na verdade, fui trabalhar, juntei um dinheiro e tudo que eu ganhei eu investi nessa nova carreira. Então, eu entrei na Faculdade de Engenharia de Materiais lá na Federal de São Carlos com 27 anos. Eu fui estagiário com 31, 32. Aos 32 eu era estagiário ainda, se eu não me engano. E aí, nessa época de formação, eu percebi, minha irmã era mais sênior, né, de carreira, conhecia, já estava no mercado há bastante tempo, me dava muita dica de desenvolvimento de liderança, né, pô, não é a tua parte técnica que vai fazer a diferença, logo você vai precisar ser líder e é isso que vai fazer ser um profissional diferente. Me ensinou muito de Six Sigma também, ela falou, olha, é legal fazer o Green Belt, amadurece, vai direto, te estuda muito, né. Depois do Six Sigma, eu fui para um estágio, né, onde eu comecei a trabalhar com TPM, e eu era engenheiro de materiais, imagina, cara, não sabia nada de manufatura, não tinha a menor ideia, e não conhecia nada do método também, do modelo, e uma vez me ensinaram, me falaram, ó, isso aqui é uma etiqueta, o Flávio Neves, não sei se chegou a conhecer lá na ONS, mas o Flávio me falou assim, ó, cara, é um modelo que você vai encontrar aí as anomalias e essa etiqueta aqui é uma etiqueta vermelha e tal. E eu, engenheiro de materiais, mas louco para aprender, 33 anos, imagina, eu topava qualquer coisa. E eu comecei a ver que aquilo funcionava, que trazia efetivamente resultado. E tive minhas dúvidas também durante esse processo, sabe? Falando um pouquinho de TPM, vou entrar um pouquinho mais, eu gosto do assunto. Uma vez eu estava apresentando para a chefe, ela chamava Beth Dufresne, ela era
tipo a vice-presidente. Da Não era ONS mesmo, exatamente né? da ONS, Uhum. Não era exatamente esse o cargo dela, mas acho que era mais ou menos nesse nível, assim. Ela era diretora de manufatura global, um negócio assim. E ela me trucou e me perguntou assim, por que você abre uma etiqueta azul? O cara, ele só precisa limpar. Por que ele limpa, abre a etiqueta, fecha, registra no quadro? Isso não é muita papelada, não é bobagem e tal. Ela Então, te eu tive perguntou várias... isso? Ela me perguntou. Top. E eu tive vários desses momentos, assim, de ser encurralado, né? E precisar criar algum argumento. E isso foi me dando maturidade para entender o método, para trabalhar com ele, para aprender um pouco mais. E nesse dia, só de curiosidade, o que eu respondi para ela foi, bom, a gente precisa pelo menos Foi? quanto tempo a gente gasta com limpeza. Então, isso foi me dando argumento, né? E fez parte do meu desenvolvimento também. E é Bom, eu engraçado, fiquei um Arthur, período... só deixa eu te cortar ali rapidinho, porque eu acho incrível, você já começou falando de uma coisa que a gente nem entrou no papo ainda, mas eu acho que é legal a gente ponderar com uma coisa que eu fui lá, eu visitei, não sei se foi na planta que eu visitei, que você trabalhava já nesse início, Foi. mas é uma planta muito, muito encaminhada, né? Era uma planta muito jóia em termos de estruturação, de desenvolvimento. E tá claro o porquê, né? Agora você me explicou, assim, claramente o porquê, porque é top-down mesmo, né? É uma questão de essência da empresa trabalhar com excelência operacional. Você sabe que a gente estava... Você falou do Ishikawa aqui. O Ishikawa é uma ferramenta que ela me traz um certo desconforto, se eu posso dizer assim. Eu não gosto muito do Ishikawa. Eu acho que é uma forma inteligente de organizar um brainstorming, assim. Por outro lado, sai tanta coisa que as pessoas acabam querendo encaixar só porque foi uma ideia naquele momento, sabe? O Ishikawa sem uma análise crítica, eu acho que é um perigo para determinados projetos e para, sei lá, vamos dizer que seja uma quebra, por exemplo. Se colocar gente técnica da manutenção fechado numa sala, fazendo uma QF, e fala assim, ó, vamos passar pelo Ishikawa aqui, o que vocês acham que pode ter acontecido? Eu acho isso um risco tremendo. Acho que é muito mais válido você pegar o time e falar assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os 5 gens, vamos para a fábrica, pega a peça, vamos do lado do equipamento, faz o Gemba com um Gemba Walk mesmo, respeitando as pessoas, perguntando os porquês, indo de uma forma estruturada para a fábrica. Acho que é muito mais valioso. Eu tenho pavor de Ishikawa. Eu vi uma vez eu não sei se você conhece, que ele é o gestor da Cacau, ele é o CEO da Cacau Show, né? Presidente, enfim, que é o Ale Costa. Não sei se você acompanha ele, enfim, eu fui numa palestra, não era nada relacionado à excelência operacional, mas ele estava falando sobre atitude, né? Ele comentou assim, ele falou assim, galera, vamos falar a verdade, menos Ishikawa e mais atitude, vamos fazer, vamos lá onde tem que acontecer, né? E eu até, inclusive, fiz um artigo no LinkedIn, tem um tempo isso, falando um pouco que isso mexeu comigo, né? Porque eu vim da época da qualidade, muitos anos atrás, e pra gente, né, o Ishikawa era tudo, e aí eu fui desconstruindo todo esse conceito. Mas eu achei bem legal a fala dele também. A gente tem uma... Eu ouvi um profissional uma vez falar, um cara super sênior de TPM, o Paulo Canário, e ele falou o seguinte, falou, você definir bem teu problema, você não precisa de Ishikawa. Se você fizer um bom trabalho de definição de fenômenos, fique tranquilo que você vai saltar direto para os 5 porquês. Exatamente. Exatamente, Bom, beleza. A gente estava falando da Beth, né? Que ela chegou um dia lá e falou da etiqueta. Bom, aí eu passei esse período na ONS, fiquei quase 2 anos lá, tive uma oportunidade na Tapete São Carlos, que era do lado da minha casa, do lado da faculdade, eu ainda estava em graduação, né? Então foi genial, eu passei 8 meses lá, tinha uma liberdade tremenda de fazer o que eu quisesse, e eu era analista. Então, foi muito legal, eles não tinham uma área de CI, eu pude pensar na área, sabe? Foi muito bacana, uma experiência bem legal. Mas a ONS me chamou de volta para assumir a manutenção. Eu não sabia nem nome de chave. Eu olhava para o carrinho e falava, eu não tinha noção do que era. Mas a proposta era que eu ajustasse a gestão da área. E deu certo. E foi isso que me levou depois a líder de TPM, que foi a época que você me conheceu lá. E nessa época que foi que eu aprendi TPM. Eu tive várias consultorias, tive contato com gente mais sênior. A ONS me formou também, né? A ONS me deu um MBA em gestão empresarial na FGV.
E aí, em paralelo, eu tinha projetos muito grandes e eu precisava fazer eu sentia a necessidade de fazer um MBA em gestão de projetos também, aí fiz pela USP. E, na sequência, eu fui convidado, depois de 2 anos de trabalho lá na ONS, eu fui convidado para ir para a área corporativa de uma empresa de latas de alumínio que chama Ball. E aí, na Ball, eu atendia 7, 8 fábricas aqui no Brasil, e a Ball era a América do Sul, né? Mas eu atendia 7, 8 fábricas aqui como especialista de Lean e TPM. Mas meu foco principal era TPM mesmo, a implementação no modelo da JPM. E fiquei aproximadamente 2 anos na Ball, e aí eu recebi uma proposta para participar de um processo de turnaround de uma empresa de São Carlos, onde eu conhecia. Então, foi uma experiência super legal também. Eu tive contato com coisas que eu nunca tinha tido. Então, a gestão de mão de obra estava toda no meu time. Quando eu cheguei, eram quase 2.000 funcionários. Caramba! Então, era uma baita responsabilidade. Toda a gestão de ferramentas da fábrica, uma ponta super importante também, estava debaixo do meu time. Além de da construção da área, tal, a área não existia. Então, foi muito legal, um aprendizado e tanto. E agora eu estou aqui na Anchor. Depois de 2 anos, né, passado esse tempo todo, eu estou aqui na Anchor. É uma empresa super legal, enorme, super sólida, com estruturas super bem formadas, pensando qual que é o melhor sistema, né? Eu estou aqui, sei lá, 2 meses quase. Então não tem nada, tipo, tá construindo. Eles tinham WCM. E com a chegada da Anchor, a gente está nesse momento de transição, né? Nesse cinza aí, o que a gente vai fazer, qual que vai ser o modelo. E é muito legal, né? Porque o WCM é muito forte aqui, né? As pessoas têm esse negócio, eles chamam de WCOM. Mas é o mesmo modelo, assim, são os pilares, tá? As pessoas falam muito de grupo autônomo, falam do pilar, a gente tinha o pilar de educação e treinamento. É bem bacana ver como criou raízes, né? Então, meu papel aqui é não estragar isso que existia e trazer minha colaboração de alguma forma, né? Da gente conseguir desenhar um modelo inteligente que seja tailor-made para a Anchor e tal. Mas sabe, Thaís, eu estava dizendo que a empresa tem uma leveza em alguns aspectos, assim, eu acho que nem eles percebem. Ninguém perde a seriedade e ninguém perde o foco em resultados e o senso de urgência, porém, as pessoas conseguem fazer com leveza. Mas, vamos falar um pouquinho de TPM? Me explica um pouco como que você vê o TPM como uma possibilidade de modelo de gestão. E por isso que eu acho que tantas organizações hoje, quando elas desenham, quando elas partem do modelo de ferramenta, que elas estão ganhando maturidade ali, fazendo 5S, implantando uma ferramenta ou outra do Lean e tal, quando elas partem para o sistema, elas falam, legal, faz sentido para mim. E o próximo nível da maturidade qual que é? É trazer as peculiaridades de cada ferramenta e falar, bom, esse é o meu modelo de gestão. Essa que é a evolução natural, né? E essa que é a beleza do nosso trabalho. É conduzir, é ser o navegador durante essa jornada que, às vezes, leva anos, né? Mas acho que essa que é a beleza. O TPM, honestamente, todas as vezes que eu trabalhei com TPM, eu trabalhei com um modelo de gestão. E não vejo ele funcionando de outra forma. Posso estar sendo meio radical, mas realmente não vejo. As pessoas falam, não, dentro do Lean, o TPM é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta que ela não tem pé nem cabeça, né? Se você for olhar a manutenção autônoma do Lean, por exemplo, ela é uma manutenção autônoma que ela não se desenrola plenamente dentro das 7 etapas que a gente está habituado a ver da manutenção autônoma. Você vê ela madura, assim, com sorte até a etapa 3. E eu não sei se a lubrificação estaria inclusa dentro dessa etapa 3. Então, acho que tem uma diferença grande, né? E o TPM, ele é construído de uma forma, né, a implantação, inclusive a sequência de implantação dos pilares, ele é construído de uma forma que ele tem uma amarração que é difícil de conseguir sem alguns elementos, né? E sem ele ser um modelo de gestão da empresa. Então, desde o princípio, ali, desde as 5 etapas iniciais de implementação das 12 etapas, né? Desde as primeiras 5, desde a comunicação inicial, os treinamentos iniciais, a formação da estrutura e tal, até chegar no kickoff, né? Depois de passar um ano do piloto e tal, tudo isso só tem sentido se for modelo. É difícil você falar assim, não, eu vou fazer isso aqui, vou fazer naquela área isolada e vai ser só isso e tal. É muito difícil.
E pior, né? A dificuldade de conduzir sem ser um modelo de gestão é quando você lança os pilares. Então, vamos imaginar que você falou assim, eu só vou fazer grupo autônomo aqui, só vou ter um grupo autônomo, vou conduzir esses caras aqui e tal. Beleza, quem que resolve a etiqueta? Não tem ninguém. Tá bom. E qual que é o propósito de resolver a etiqueta? É restaurar a condição básica. E aí entra na história dos dois lados da moeda, que é parte do que a gente vai conversar hoje. Bom, tudo bem. Legal, vamos imaginar que a gente tem esses dois caras aqui. Mas meu problema é só disponibilidade? É só disponibilidade de desempenho? Não, talvez eu tenha problema de qualidade. Então, eu tenho que rodar grupos de melhoria. E aí entra e quem treina, né? E quem desenvolve essas pessoas? E cadê a estruturação para habilidade? Pronto. Acabou. Então, você precisa ter educação e treinamento. O Suzuki traz um desdobramento que é muito legal, que a gente chama de... São as 6 medidas para o zero quebra, né? Algumas pessoas falam em 5, outras pessoas falam em 6. O material do Suzuki que eu tenho, pelo menos, ele fala em 6. E que é basicamente isso, cara. Não roda sozinho. Beleza, se eu estiver lá restaurando a condição básica dentro das 3 primeiras etapas do MA e a primeira e segunda da manutenção planejada, cadê? Eu preciso ter educação e treinamento para desenvolver meu time, para começar a preparar os treinamentos para a etapa 4 de MA. E se não tiver o pilar, a gente sabe que não funciona. Então, só aí você já vê a necessidade de ser um modelo, né? De ser um modelo de gestão. E eu li um material uma vez muito legal e ele falava mais ou menos assim, ele dizia que os demais pilares são, de certa forma, uma invenção ocidental, que os orientais, se você fizer muito bem esses 4 e o quinto, né, o controle inicial, o early management, aqui você já tem o programa estabelecido. Segurança e qualidade, eles vão vir a galope. Isso é consequência. A gente que acabou colocando, porque é prioridade, né? Mas não é à toa que segurança é o último pilar que se implementa em... E eu tenho um livro que eu gosto muito, que está emprestado por um grande amigo. Ele me falou, implante bem os 4 básicos e garanta que você não vai perder isso. E faça isso com o controle inicial. Então, eu acho que isso já é parte de mostrar que só funciona como um modelo de gestão. Porque é muita gente envolvida para fazer esses pratinhos todos ficarem no ar. Então, acho que esse honestamente, eu não vi com sucesso a pessoa falar assim, não, eu vou implantar só o grupo autônomo aqui e vai rodar bem. As pessoas começam a ter essa sensação natural de, pô, peraí, falta alguma coisa, a manutenção precisa estar engajada também, vamos construir aqui alguma coisa. E aí, bom, beleza, esse papo que eu já te falei, aí vai aparecer um projeto específico. Eu acho que é isso. Muito legal, acho muito legal. Eu amo falar de TPM, né? Então você vai falando, vai vindo várias coisas aqui na minha cabeça, porque eu fico pensando assim, as etapas do XI, por exemplo, são etapas do MA, basicamente, né? Então, que são as etapas do MA. As do MQ, basicamente, se você for pensar, é ME, porque é praticamente um projeto de melhoria que você gira ali para fazer o pilar girar. Então, realmente, assim, um infinito, né? É um loop infinito de projetos de melhoria. Reduz defeito, quebrou defeito, vai defeito, né? Enfim, então, é muito legal isso, assim, né? Que a gente para pensar e acaba fazendo sentido os 5 lá, né? Mais ou menos por conta disso. E agora a gente entrou na parte boa, que, pô, top, legal, maravilhoso, mas o que você acha que são os maiores desafios, assim? Na manutenção, por exemplo, uma empresa que já tem... Vamos falar um caso real, assim, né? Vamos imaginar que a Anchor hoje, ela já tem um modelo de gestão, né? Que é o WCM, enfim, que eles já trabalham com algum tipo de melhoria contínua voltado para a excelência operacional. O que você acha de mais desafio, assim, do modelo de gestão? Ou de manter um, como no caso é o teu, ou, por exemplo, começar do zero em algum lugar que de repente não tem ainda? Bom, você sabe que enquanto eu estou falando com você aqui, eu tô buscando fiz uma lista uma vez de desafios. Eu trabalhei com um cara super experiente, um cara muito bom de TPM. Ele chama Andy McLean. Hoje ele é o líder global de TPM lá da ONS. Mas na época na época que eu trabalhei com ele era consultor da Industry Forum. E aí a ONS, ele era tão genial, esse cara, que a ONS trouxe ele. Pra você ter uma ideia, ele trabalhou... vale a pena perder um pouco do tempo falar desse cara. Ele trabalhou em indústria... ele trabalhou em indústria aeronáutica, ele trabalhou na British Airways com TPM.
ele trabalhou em usina nuclear em TPM. Nossa. O cara que ele foi consultor em usina nuclear. E eu lembro dele contar dessa história e falar assim, bom, o que você acha que é prioridade dentro da manutenção numa usina nuclear? Priorize. Crie sua matriz de criticidade de equipamento dentro de uma usina nuclear. Isso te faz pensar, né, que a gente fica falando esse mancal é crítico A. Imagina, cara, faz o crítico do crítico encontra, né? Hoje ele me fez pensar bastante. Mas voltando para a tua pergunta, né? O Andy me ajudou a pensar isso. Eu imagino o seguinte, ó, para implementar um modelo, primeira coisa, antes de mais nada, para a gente não ser hipócrita, é top-down. É top-down. Não adianta, assim, o esforço de baixo para cima, ele vem com o trabalho, com a iniciativa, com os grupos estarem engajados e motivados, etc. Mas é fato que a gente responde de acordo com a demanda que vem de cima. Então, se os gerentes de uma empresa eles não tiverem essa demanda de que eles têm que participar de um pilar, ou eles têm que ser líder, eles têm que dominar o método, eles têm que cobrar, é difícil a beça de fazer rodar. Então, eu acho que o primeiro ponto importantíssimo é ser top-down. E eu estou trazendo a lista aqui, acabei me esquecendo de falar. Mas nessa época, o Andy falou que de 10 empresas que ele trabalhou com TPM, 7 falhavam. E ele falou, olha, normalmente é porque deixa de ser top-down. E aí perde muita força. Nossa, bom, que interessante. 70%, né? É um número assustador. Eu acho também. Bom, um outro ponto que eu acho que é super importante é a gestão de expectativa quanto ao tempo de entrega. Se a gente desenhar um modelo de excelência operacional hoje e implantar ele nos próximos meses, ele vai demorar bastante tempo para trazer resultado, para ganhar maturidade, para a gente falar, não, está rodando e tal. Então, acho que entender a necessidade dos recursos ao longo do tempo e quais são essas metas intermediárias que a gente vai traçar, isso é importantíssimo também. Então, eu chamaria isso de um alinhamento estratégico, né? O pessoal da alta direção está com a expectativa muito bem gerenciada com relação às entregas que o programa pode dar. Esse é um ponto importantíssimo. Outra coisa que eu acho muito legal é a liderança. A liderança dominar o tema. A gente não pode ser um cara, sabe? Aquele carinha ali, o pontinho amarelo no meio do ponto cinza. Isso não pode acontecer. Então, todo mundo precisa falar em alto nível do modelo, né? Seja TPM, seja WCM, né? Seja o próprio Six Sigma. As pessoas precisam conhecer em alto nível. E tem muitas empresas, você sabe disso, Thaís, que elas pegam os profissionais de CI e transformam esses caras em gerente da planta, esse cara vira diretor. Tá? Por quê? Porque o cara domina método. E uma outra coisa que foi o nosso gatilho que a gente se conheceu, que é benchmarking, aprender com o erro dos outros, ver o que é feito de bons, né? Compartilhar boas práticas. Mas a gente tem grandes oportunidades, inclusive agora na pandemia, um exemplo é essa nossa conversa, né? Sim, a gente exatamente. trocar ideia e aprender um com o outro. Isso é importante. Com certeza. Muito legal. Então, eu costumo dizer que essa parte do bench, quando as pessoas me perguntavam assim, Thaís, qual que é o método que você, eu pelo menos, tá? Dentro das minhas experiências, acredita que mais transforma no sentido de engajar num primeiro momento, que depois que as pessoas conhecem, levar para visita em outras empresas. Porque às vezes o profissional tá falando ali, e aí quando ele olha, ele fala assim, que manutenção? Putz, pô, essa manutenção é top do cara, eu quero isso daí para mim também. Cara, isso para mim é a coisa que mais fortalece, assim, é por isso que eu sou muito a favor de visito muitas plantas, levo o pessoal que enfim, quer visitar, porque é igual ler um livro, sabe, Arthur? Eu posso te falar a minha interpretação do livro, mas quando você lê, totalmente sua, né? Então, a mesma coisa, quando a gente vai numa empresa e aí a pessoa vê e fala, putz, pô, então esse negócio não é blá, 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 né? Realmente existe. E eu acho que, assim, pelo menos eu sempre tive sucesso com isso, assim, de ouvir outras pessoas falando, né? De realmente levar isso para e eles fazerem a análise crítica deles, né? Você finge que você não está ensinando nada, pô, vamos só fazer um passeio. E aí, no final, o negócio funciona de uma forma incrível. E quem é experiente e gosta de fazer benchmarking, sabe que quando está recebendo uma visita, não tem que falar. Tem que deixar o operador falar, tem que deixar Exatamente. O analista falar que está conduzindo o projeto. Isso enche os olhos. Né? Então, sei lá, a gente está... Vamos imaginar, a gente
fazendo um projeto de logística. Cara, não é o gerente de logística que tem que falar, é o cara que está sofrendo ali a dor e que encontrou uma solução e que dentro do método achou a solução, né? Acho que não tem valor, não tem preço, né? É uma relação de ganho para os dois lados, né? Para quem está indo e você quando... Eu acho muito legal isso, porque eles acabam se preparando, né? Eu falo muito de GA, por exemplo, os operadores de grupo autônomo, que quando recebem uma visita nossa, era muito legal, porque quando a gente recebia visitas, eles ficavam se preparando, assim, e treinavam um para o outro. Então, assim, um ganho muito legal, assim, essa questão de visita, né, para os dois lados. Na tua visão, vamos falar agora desses dois lados da moeda. Conta um pouco para mim. O que você viveu? Pois é. Minha experiência com isso começou com essa questão basicamente, de ter trabalhado na manutenção, né? Naquela época, eu tinha um drive muito forte ainda e é natural, né? De olhar para a minha estratégia dentro da manutenção, para o meu sistema ali. E aí, quando eu virei líder de TPM, eu comecei a ver as demais áreas também, né? Entender um pouquinho qual que era a parcela de contribuição da operação também, tanto para o bem quanto para o mal. E efetivamente as duas existem, né? Para o bem e para o mal. Então, quando a gente fala nas fases, né? Que a manutenção, eu vou chamar de manutenção os dois lados da moeda, né? Então, quando a gente fala das 4 fases, todo mundo tem parcela ali dentro, inclusive educação e treinamento, né? A gente deixa para o final, mas é isso, é fato. A gente precisa do suporte de educação e treinamento para que todo o conhecimento que é importante para a operação, que isso seja transmitido da manutenção para a operação. Esses caras não sabem fazer isso, eles não têm método, eles não têm, né, estrutura, muitas vezes eles não têm material para fazer. Bom, mas falando especificamente de manutenção autônoma e planejada, né, dentro das 4 fases, eles estão o tempo inteiro em contato, o tempo inteiro. Então, se a gente imaginar as medidas para chegar em zero quebra, a primeira medida é restaurar o equipamento, né? Então, vamos falar em restaurar a condição básica. E eu não vou ser muito agressivo. Vamos falar que restaurar a condição básica é o que a gente tem na literatura, que é limpo, ajustado e lubrificado. Não estou falando em fazer overhaul, estou falando em limpo, ajustado e lubrificado. Beleza. Você consegue fazer com a manutenção autônoma, mas provavelmente você vai precisar do suporte da manutenção planejada para fazer a lubrificação. E vamos dizer que você tenha sucesso nessa primeira etapa. A próxima etapa é garantir que o equipamento seja operado da melhor forma possível. E aí, como é que você faz isso? Você precisa que a manutenção planejada oriente a manutenção autônoma, os grupos autônomos. Seguindo para a próxima medida, é reverter deterioração. Como é que você reverte deterioração? Você precisa dos 2 caras trabalhando junto também. A medida seguinte é abolir os ambientes que causam deterioração. Quer dizer, a manutenção autônoma precisa apontar para a manutenção planejada e esses caras trabalharem junto. E, quer dizer, é o tempo todo, todas as grandes medidas e todas as fases, desde a primeira fase, né, que é essa de, imaginando que a gente está disparando hoje, né, uma gestão de ativos, né, e está colocando lá manutenção autônoma e planejada juntas. A gente tem um certo cenário de quebras e intervalo de reposição de peças. A primeira coisa que a gente quer fazer é fechar um pouco essa curva, garantir um pouco de previsibilidade e empurrar essa curva para frente. Quer dizer, o intervalo de reposição ser maior, não quebrar com tanta frequência. Como é que você consegue isso? Lançando essas primeiras 3 medidas. E depois, legal, você já está com a curva um pouco mais para frente, intervalo de reposição maior, quebrando menos. Qual que é o teu objetivo? Estender um pouquinho mais ainda, quebrar um pouco menos, intervalo de reposições maiores. Você consegue também só revertendo deterioração, abolindo ambientes que causam fontes de sujeira, locais de difícil acesso. Quer dizer, é muito difícil desses caras terem sucesso se eles não tiverem uma interação muito pesada. Por isso que eu gosto de chamar dos 2 lados da moeda, né? Efetivamente, eles são. Acho que esse é o nosso papel, de mostrar para esses 2 pilares o quanto eles estão interrelacionados, né? E o quanto eles têm que trabalhar em sinergia para alcançar o resultado que é dos 2. Eu queria te agradecer pelo teu tempo aí, pela nossa partilha, muito mesmo, me senti muito à vontade de falar. Estou feliz aí pela nova integrante da família, né? Que
que daqui a pouco chega aí para animar. E com certeza vai ser lindo. Como que é o nome do seu filho? De 2 anos? Daniel. Daniel, e vai ser super parceiro aí pro Daniel. Nossa, muito legal, muito lindo. Conte comigo para o que você Obrigado precisar. pelo convite. Pô, fiquei super feliz de te ver de novo. Eu acompanho no LinkedIn, no WhatsApp, né, no nosso grupo lá do OPEX, e tenho visto suas mudanças e fiquei super feliz de a gente se encontrar de novo e tomara que a gente consiga ter mais momentos desses. Tá vendo? O nosso 1 hora virou 1h40 cara, e meu virar Deus. 2 horas fácil, né? Vira. E boa Obrigado, sorte foi aí legal. nessa tua nova posição. Obrigado, viu? Foi muito legal. Obrigada, um beijo.